Há uma terra além do rio. Há uma terra além do rio. Uma terra habitável. Não é uma terra imaginária. É uma terra real. E é uma terra aonde os filhos de Deus passarão a eternidade. Agora, por que é tão difícil para as pessoas entenderem? Porque quando Deus fez a promessa para Abraão, Deus deu essa terra a Abraão. E nós, como descendentes de Abraão, essa terra nos pertence. Não é uma terra imaginária. Não é apenas um pensamento teológico, uma fábula. É real. Ela é real. Quando Deus coloca o primeiro casal, traz o primeiro casal à existência, Adão e Eva, ele tinha que ter um lugar de habitat para colocar o teu filho. Quando um homem se casa, a primeira coisa que ele faz, ele vai construir uma casa onde ele possa levar a sua família, levar a sua esposa, levar os teus filhos e dizer para eles: esta é a nossa casa, esta é a nossa morada. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra. Oh, meus amados, ali então ele coloca o seu casal, seus filhos. Então a terra foi criada por Deus por um propósito: ser habitada. Agora Deus não aniquilou a terra. A terra continua aí. Acontece que a terra é a mesma. Todas as coisas que existem hoje na terra já existia lá nos tempos de Adão. Mas com o passar dos tempos, a coisa foi se degradando. A corrupção do homem
foi aumentando. E a terra chegou na situação que nós encontramos hoje. Mas a terra não é culpada. Culpado é o homem. É o habitante da terra. Mas quando Deus a deu a Adão, era um paraíso. Não tinha morte, não tinha tristeza, não tinha traição, não tinha mentira. E Deus fez a terra para o homem. A terra é uma propriedade do homem. Ele tem que morar, ele tem que viver aqui. A única diferença é que, como o ser humano, como o homem, ela tem que passar por 3 batismos. Batismo na água, ela já passou nos dias de Noé. Batismo com sangue também ela já passou nos dias de Jesus. E agora o que resta a ela é o cumprimento do capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 7. Ela passará pelo batismo com fogo, o fogo purificador. Nós costumávamos cantar um louvor que dizia: há uma terra além do rio. Não é houve ou haverá, mas há tempo presente, além do rio, a qual chamamos doce eterna. O compositor que escreveu esta melodia, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele sabia que há uma terra, ele sabia que essa terra estava além do rio, foi a mesma terra que Josué e Caleb tiveram o prazer de alcançar. Mas para eles alcançar aquela terra, eles tiveram que atravessar o Jordão. É o que está escrito no hino, uma terra além do rio. E quando eles atravessaram o Jordão e entraram a essa terra, eles viram as maravilhas dessa terra que estava além do rio. Quando era necessário 2 homens para transportar um cacho de uva. Isso não é ficção. Isso não é invenção. Isso não é utopia. É realidade. O irmão Branham teve aquela êxtase e que ele vai a um determinado lugar e ele caminhava por uma ferrovia
onde havia vários vagões de trem quebrado, parado ali. E ele estava assoviando o velho hino, a roda do trem está quebrada. Aí de repente ele depara com uma moça, uma jovem, dos 18 anos, 16, 17, 18 anos. E ele não a reconheceu. Mas ele a cumprimenta, ele tira o seu chapéu e diz: bom dia, senhorita. Como um verdadeiro cavalheiro. Bom dia, senhorita. Ela responde: olá, papai. Ele parou e disse: papai? Sim, papai. Mas eu não tenho uma filha. Ela disse: sim. Eu sou tempo presente. Eu sou a sua pequena Cheryl. O senhor não se lembra? Ele disse: não, você não é ela. Ela disse: sim, papai, eu sou ela. Ele disse: mas ela era apenas um bebezinho. Quando ela morreu? Ela disse: sim, papai. Acontece que o senhor não sabe aonde o senhor está. Ela disse: aqui é a eternidade. Aqui não tem velhos, não tem bebê. Aqui são todos iguais, da mesma idade. Ele ficou suspenso. Aí ela faz uma pergunta para ele. A pergunta: papai, onde está o meu irmão Billy Paul? Aí o profeta disse: eu acabei de deixar ele na casa do irmão. Acredito que seja que esse irmão, na visão que ele se referia, seria o irmão Peregrim. Ela disse: papai, o senhor está vendo aquela casa lá, aquela mansão? Sim. Vai lá que a mamãe está te esperando lá. E eu vou ficar aqui esperar pelo meu irmão. Aí ele foi. E quando ele chegou, ele olhava aquelas árvores frutuosas, aquela grama verde, aquela brisa, aqueles grandes pássaros voando, batendo asa. Quando ele chegou na porta, a Hope, sua primeira esposa, estava de pé na porta. Ele a cumprimenta. Aí ela pede para ele entrar. E ele olha para ela e diz: eu não entendo. Aí ela diz para ele: o que você não entende, Billy? Eu não entendo como que aquela moça é a nossa pequena Cheryl. Ela diz: sim. E ela disse que essa casa é minha. Ela disse: sim, é sua. Ele falou: mas os Branas nunca tiveram uma casa, são todos vagabundos. Nunca tiveram uma casa, nunca tiveram condição de comprar uma casa. Ela disse: mas esta é tua. E ele, sem entender, o que estava acontecendo.
E ele disse: nós havíamos comprado uma cadeira quando nós casamos, cadeira de balanço, que ele usava para descansar, e ele amava descansar naquela cadeira. E pagamos os $12. Compramos fiado. Aí chegou um dia que nós não conseguimos mais pagar as prestações da cadeira. E já tinha umas 4, 5 prestações atrasadas. E a loja já tinha avisado que ia retirar a cadeira, ia buscar a cadeira de volta. Aí um dia ele chegou cansado do trabalho. E como de costume, sentar naquela cadeira e descansar, quando ele vai procurar a sua cadeira, ele não a encontra. Os moços da loja já tinham vindo e retirado a sua cadeira. Aí ele olhou lá, viu seu chapéu pendurado, como de costume, na parede. Aí lá no cantinho estava a sua cadeira. E ela disse: eu sei o que você está pensando. Agora você pode se sentar. Essa é tua, está paga. Esta ninguém vai tirar de você. Oh, meus amados e preciosos irmãos, parece conto de fábula, mas não é, é real. Lá, quando nós chegarmos nessa nova terra, quando nós contemplarmos este lindo paraíso, tudo que nós almejamos, desejamos viver, termos aqui, que não é a obra do homem, não é feitio do homem, mas de Deus, nós vamos ter lá. Você vai ter sua casa, você vai ter seu campo, você vai ter sua vaquinha para tirar o seu leite. Onde ninguém poderá tirar de você, tomar de você. É seu, é sua. E as pessoas estão jogando fora esta oportunidade, trocando por uma religião o que que as religiões de hoje oferecem para os seus? Apenas prosperidade. Que um dia, ao alcançar os 70, 80, 90, acaba. Eles não têm outra coisa para oferecer para as pessoas, além dos bens materiais. É diferente dos eleitos filhos de Deus. Nós, como Abraão, estamos peregrinando em terra estranha. Nos tornamos apóstata porque estamos fora da nossa terra. Sofremos todo tipo de escravidão, crítica, zombaria, porque estamos fora da nossa pátria. Mas um dia nós regressaremos a ela. E quando nós regressarmos,
será uma felicidade eterna. Nós vamos conhecer Adão e Eva. Nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Só que quando nós conhecermos eles lá do outro lado, nós não vamos ter lembrança do que eles foram aqui, nem tampouco do que nós fomos. Porque lá nós seremos novas criaturas em Cristo Jesus. Quando o irmão Brana, na mensagem História da Minha Vida, ele esteve do outro lado. E ele viu aquela multidão correndo ao seu encontro, te abraçando e gritando: nosso precioso irmão. Eles não gritaram: nosso precioso profeta, ou nosso precioso Jesus, como muitos estão fazendo aí. Mas elas gritavam: nosso precioso irmão. Por tua causa nós estamos aqui. O que você pregou para nós, ensinou para nós, nos trouxe aqui. Mas era irmão. Aí ele olhando aquelas lindas mulheres, aqueles homens com seus cabelos no meio das costas, aí ele pergunta para a voz que o dirigia: quem são esses? Aí a voz diz para ele: são seu povo. Meu povo? Mas nós lá na terra não tinha tanto Brana assim. Porque a pessoa que era tudo Brana. E nem todos os Brana foram salvos. Aí a voz diz para ele: não, moço, você está enganado. Eles não são todos Brana. Eles são os teus convertidos. Não. Lá ninguém carrega uma plaquinha, uma certidão de nascimento com o nome Brana. Lá você terá o seu novo nome, mas o seu novo nome que você vai ter lá é o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E eles tinham na sua testa o nome dele e do seu pai. O que estará escrito na testa deles? Senhor Jesus Cristo. Aí ele viu uma daquelas damas, a mais linda delas, veio, abraçou ele e disse: meu precioso irmão. Aí ele pergunta para a voz: e esta aqui? Aí a voz pergunta para ele: você não reconhece ela? Diz: não reconheço. Você guiou ela a Cristo quando ela tinha 97 anos de idade. Lá era uma velhinha com corcunda, precisou de ajuda para poder ajudar a levar ela, o diácono ajudar a levar ela no tanque batismal para se batismar, que ela não aguentava nem andar direito. Ali ela estava com seus 18 anos. Estas velhas carcaças nossa, cheia de dor, tristeza, aborrecimento, velhice, enruga, problema de coluna, problema de próstata, problema de coração, problema de veia entupida, problema de diabetes.
ficarão aqui, nesta velha casca. Mas quando nós formos transformados, mudados, tudo isso acaba. Abraão e Sara. Abraão aos 99 anos de idade. Sara aos 70 e poucos, 75 anos de idade. Dois velhinhos. Não namorava mais, não beijava mais. Não tinha mais os prazeres da vida. Mas havia uma promessa feita a eles, quando Elohim comeu carne com eles, disse: no tempo da vida eu virei e Sara terá um filho. Isso aqui é muito importante nós frisarmos isso aqui, que quando Abraão comeu carne com Elohim, ainda não era o tempo da vida, ele ainda estava na velhice. Ele ainda estava lá com seus 86 anos. Sara também, 70 e poucos anos. Ainda não era o tempo da vida, mas ele disse: no tempo da vida. Porque o que vocês têm agora não é vida, mas no tempo da vida eu voltarei e Sara terá um filho. Morena disse que eles tinham uma caminhada de 300 milhas para fazer. E eles não podiam, eles não dariam conta de andar naqueles velhos corpos que eles tinham. Jamais. Talvez hoje, a idade deles hoje, se fosse de carro, era capaz que eles ainda não aguentavam. Mas eles receberam um novo corpo. Naquele novo corpo, eles pôde fazer aquela caminhada. Mas naquele novo corpo, eles ainda fizeram algo que eles não deveriam fazer. Abandonaram a Palestina, abandonaram a sua terra. Ainda tornaram-se mentirosos, apóstatas. Até que Deus teve misericórdia deles. E Abimeleque expulsa eles de volta para a sua terra. Como Hitler expulsou-os de volta para a Palestina, Abimeleque também os expulsou de volta. Quando eles chegaram de volta na sua terra, aí Deus os visita novamente e cumpre a sua promessa. Sara fica grávida. Só que para trazer este filho ao mundo, eles tiveram que passar por uma transformação. Mesmo no seu novo corpo, você terá que ser transformado. E a caminhada de Abraão foi longa. Aos 99 anos de idade, nasce Isaac. O filho chega. Mombrana diz: antes da transformação,
transformação, eles eram apenas um casal de jovens. Voltaram a ser aquele casal de jovens que era antes. Não passava disso. Não era o bastante só ter a promessa da terra. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Caminhante. Não era o suficiente. Qual o seu nome? Abraão. A partir de hoje não será mais Abraão, mas Abraão. E o seu? Sarai. A partir de hoje você não chamará mais Sarai, será Sara. Já tinha ganhado a terra, já tinha os seus nomes mudados, já tinha recebido um novo nome, já tinha recebido um novo corpo, mas ainda não podia trazer o filho à cena, porque ainda não estava transformado. 1 Tessalonicenses 4 nos diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E eles vão ressuscitar no novo corpo, não naquele velho corpo dos 16 elementos que eles morreram, mas eles vão ressuscitar no novo corpo. Só que não é o suficiente. Só receber este novo corpo não é o suficiente. Há algo a mais. Teremos que passar por uma transformação. E lá estava eles naquele corpo novo. Um lindo casal, a ponto de Abimeleque apaixonar por ela. Ele não apaixonaria por uma mulher de 90 anos, 70, 80 anos. Ela era nova, ela estava no seu novo corpo. Mesmo naquele novo corpo, ela ainda provocava cobiça, desejos. Tinha que ser transformado. O que nos levará a habitar essa nova cidade, andar nessas ruas de ouros que tanto almejamos, é a nossa transformação. Como nós estávamos dizendo em 1 Tessalonicenses, eles ressuscitam num novo corpo. Mas nós também receberemos, mesmo estando vivos, receberemos um novo corpo. Seremos iguais. Ajudaremos com eles e seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A ressurreição ainda não é tudo.
O novo corpo ainda não é tudo. Tem que ser transformado, mudado. O nosso paraíso, o nosso jardim do Éden, todo pavimentado com avenidas e ruas de ouro, é real. Mombrana diz que Abraão procurou por esta cidade muitos anos, e ele esteve tão perto, mas não era o tempo, ele não podia entrar ali ainda. Há querubins, 4 querubins que guardam a entrada, as 4 entradas desta cidade, para ninguém entrar. Mombrana disse, era só ele atravessar o rio, ele entraria naquela cidade. Porque aquela cidade é dele. Deus deu a ele. Na mensagem Almas que estão em prisão agora, parágrafo 141, o profeta diz assim: os mistérios estavam nos 7 selos. Se você tem a revelação dos 7 selos, você vai entender, compreender o que nós estamos falando. Se você não tiver, você não vai compreender. Quando esses 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Acontece que as pessoas têm a Bíblia, leiam a Bíblia, mas ela ainda está fechada para eles. Ela não foi aberta para eles. E aí nós falamos abertura da palavra, abertura, o que é a abertura da palavra? A abertura da palavra é a revelação da Bíblia. A Bíblia ainda está fechada para eles, cheia de mistério. A palavra ainda está fechada para eles, cheia de mistério. Os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios. E nesses 7 selos, retinha o mistério inteiro dela. E era o livro da redenção. Novo Testamento. Por isso que eles não entendem o que está dentro do Novo Testamento. Eles não entendem o porquê do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem isso eles conseguem enxergar. Porque está contido no livro da redenção. Eles não entendem o batismo do Espírito Santo. Aí eles apegam nos dons. Se você falar língua, se você profetizar, se você cantar hino espiritual, você tem o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo sem ter o batismo do Espírito Santo. Almas que estão em prisão agora, 182. Mas quando você começa a ver o ano do jubileu, onde não temos que nos agitar, e nos esforçar, e nos empenhar assim, mas já estamos seguros em Cristo. Não precisamos fazer nada. Não precisamos pagar, não precisamos dar oferta, não precisamos nada. Você faz aquilo que é de obrigação do cristão. Dizer vai ofertar é nossa obrigação. Mas não é isso que vai te dar a revelação de quem é Jesus Cristo. Muita gente faz isso. Dá oferta, dá dízimo, dá esmola. E não tem a revelação de quem é Jesus Cristo.
Nós já temos o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Apocalipse 14, versículo 1. Nós temos todos estes grandes mistérios que vemos trazer nestes 7 selos. Eles provaram que aqueles eram os selos que selaram os olhos do povo. Os 7 selos selaram os olhos do povo, para que eles não vissem, para que eles não entendessem. Mas revelado aos pequeninos, Apocalipse 10:7. Se Deus for meu ajudador, eu lhes provarei que eles não podiam ver aquilo através da Bíblia. Então, claro, se a Bíblia disse assim, então você crerá nela. Que eles não podiam ver nada a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. Até este momento, até hoje, eles não podiam ver que não existe um inferno eterno. Eles não podiam ver que havia uma segurança eterna. Não há um inferno eterno. O inferno foi criado e ele será destruído. Mas há uma segurança eterna. Há uma salvação eterna. Eu quero dizer ao verdadeiro crente, naturalmente. Isto é para o verdadeiro crente, naturalmente. Olha o que Caim tinha na mão. E ele jogou fora. Ele jogou fora porque ele não tinha o DNA de Adão, como Abel tinha. Ele poderia ser o grande homem que ele foi, inventor de música, de instrumento, de cidade, sem precisar ser um assassino. Mas ele não reconheceu a paternidade de Adão, porque ele não tinha a paternidade de Adão. Mas Abel reconheceu. Por isso ele se tornou fugitivo e vagabundo. O que nós temos de fugitivos hoje, fugindo de Deus, fugindo da presença de Deus, se esconderam nas cavernas, cavernas dogmáticas, cavernas religiosas. Esconda-nos nas cavernas, nas rochas. E ali eles se sentem seguros. Mas lá dentro deles há uma torre de controle dizendo para eles que eles não estão seguros. Mas eles não têm coragem de dar meia volta e regressar. Já foram longe demais. É vergonhoso regressar. Que Deus nos ajude agora, nos dê
coragem. E talvez muito logo ou tarde eu possa tê-lo para vocês. Olhe isto. Isto não está escrito na palavra. É selado na parte de trás da palavra. Isso não está dentro da Bíblia, então você não pode ler. Está selado por fora. O livro foi selado por estes 7 selos. O mistério inteiro do livro está selado nestes 7 selos. Este é um dos maiores capítulos no livro inteiro de Apocalipse. O dia que Deus tirar este selo dos seus olhos e permitir você ver um palmo à frente do seu nariz, você vai perceber que você tem 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade, perdidos na denominação onde você está. Perdido. Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas. Ó, que coisa linda! Simplesmente para ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, praticantes de iniquidade. O que é uma iniquidade? Você saber que algo é existente, você nega, ou você acrescentar algo que não existe. Você nega o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que é verdade, então você torna-se um iníquo. Você lê lá na sua Bíblia que quando você toma a Santa Ceia, você tem que lavar o pé do seu irmão. Mas o orgulho não deixa. Aí você não faz. Você está praticando iniquidade. Você sabe que o pão da Santa Ceia e o vinho da Santa Ceia tem que ser pão asmo, feito pelas mãos do sacerdote, que é o ministro, que é o pastor. E o vinho também não pode ser um suco de uva, comprado no mercado, na padaria. Tem que ser vinho puro. Você sabe. Mas você ignora. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livrinho escrito por dentro, escrito por dentro, do lado de dentro, escrito: isso é o que estamos lendo nesta manhã. E por fora, selado com 7 selos, fora o da Bíblia. O que a Bíblia nem mesmo diz. É selado aqui dentro com 7 selos, os mistérios de Deus. Deus abençoe, meus amados e preciosos irmãos ouvintes, em Cristo Jesus, na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos ter a felicidade, a alegria de podermos fazer parte desses mistérios. Shalom a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Vera Floriano, lá em São Carlos. Irmã Vera, eu fui informado da situação dos irmãos aí, irmão Antônio, sua esposa, e nós estamos orando, pedindo para que Deus ajude a eles. E ajude a todos vocês. São nossos irmãos, nossos amigos. Nós amamos muito. Então Deus abençoe. Nós estamos sempre orando por eles. Deus abençoe a todos os irmãos que sempre estão conosco na nossa programação. Em nome do Senhor Jesus.